Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! O Flamengo foi muito superior ao Benfica. Palavras dos comentaristas de Portugal. Temos aqui esse corte do canal No Canal, direto de Portugal, analisando a vitória do Flamengo, a derrota do Benfica na estreia do técnico Marco Silva. Beleza? Então, sejam bem-vindos. Se acomodem no sofá, pegue o controle da TV e não tira daí, hein, cara? Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. As imagens são do canal No Canal, link na descrição. Vamos lá pro vídeo. Temos muitos temas em destaque nesta edição do Mercado Now. Na minha companhia já tenho o José Nunes e também o Mário Figueiredo. Muito bom dia aos dois. José Nunes, começo por ti para fazeres uma análise desta estreia de Marco Silva no banco. Já vamos analisar as declarações do treinador, que até foram polémicas, mas para já, relativamente ao rendimento, conseguiu tirar o melhor dos jogadores? O que é que achaste? Bom dia, Madalena. Bom dia ao Mário. Bom dia também aos espectadores do Now. Achei que claramente o Benfica não tem andamento para o Flamengo nesta altura. O Flamengo é uma equipa muito forte e está com 6 meses de temporada, se não estou em erro. Portanto, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Portanto, o Benfica sabia que assumia aqui um risco ao defrontar um adversário que está completamente rodado e talvez no zénite do seu, da sua forma. Isso notou-se logo na questão da dimensão física. Fica com muitas dificuldades para aguentar a equipa brasileira nos duelos, na velocidade, na intensidade. E, portanto, digamos que não foi um jogo espetacular, muito longe disso. Mas é preocupante começar logo com uma derrota, na tua opinião? Claro que é sempre bom começar com vitórias, mas não me parece que seja muito relevante, vamos dizer assim. Era um confronto um bocadinho desequilibrado em função daquilo que eu acabei de dizer. O Benfica a começar a temporada com um treinador novo, privado de muitos jogadores que estiveram no Mundial e vão chegar nos próximos dias. Aliás, Marco Silva falou nisso no final do jogo. Houve algumas situações que eu considero que são interessantes reter desta partida. Desde logo o facto de Rafa ter jogado sobre um corredor. Portanto, confirma. Sudakov jogou atrás do ponta de lança, neste caso Pavlidis. Confirma-se que Rafa é um jogador que vai ter, porventura, outra maleabilidade e outra abertura por parte das opções do treinador para jogar numa das 3 posições do ataque atrás do ponta de lança. Ele depois voltou a jogar a segundo avançado quando algumas alterações, aliás, praticamente, exceto o Turbino, Marco Silva mexeu na equipa toda para a segunda parte, foram feitas. Agora, outra questão, Jason Umé parece estar a criar um espaço, não direi como titular, depois temos que ver o que é que o Benfica vai fazer em termos de contratações no mercado. Já foi buscar Kaminski e, por outro lado, há outros jogadores que estão a chegar do Campeonato do Mundo, nomeadamente Sheldrup, que ainda ontem voltou a exibir-se com um golo apontado nos quartos de final do Mundial. Outra relação Sudakov confirma-se, começou ali. Não vi que estivesse a um nível tão diferente daquilo que atuou na época passada, mas estamos a falar do primeiro jogo com algum grau de dificuldade que o Benfica tem nesta pré-temporada. Agora, é verdade que o tempo urge, porque o Benfica vai jogar com o Villarreal na próxima sexta-feira e depois entra logo em ação na época oficial, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa frente ao St. Gallen. Portanto, eu diria que não foi, uma estreia espetacular. Toda a gente viu que o Benfica tem de melhorar e muito, mas não considero que seja assim tão relevante neste momento fazer uma avaliação que vá para além daquela que eu acabei de fazer. Acho que é isto. Então, Mário, vamos falar então desta questão das posições. Rafa acaba por jogar a extremo, Sudakov como segundo avançado no apoio a Pavlidis. Parece-te que vai ser a estratégia que Marco Silva vai aplicar ao longo da época. Isso funcionou, na tua opinião, apesar do cansaço que parece que estamos a descrever deste jogo por parte dos jogadores? Aqui a verdade, bom dia a todos. Aqui a verdade é que este jogo foi um jogo em que nós sabemos que as cargas para os jogadores do Benfica estão a ser grandes, para a época, e portanto
portanto há ali umas cargas maiores. Há aqui uma tentativa de fazer um conjunto com vários jogadores que chegaram, outros que vêm da formação, mas notou-se claramente uma coisa muito simples, que é: pode faltar as pernas, não pode faltar a atitude ou não pode faltar a agressividade. E cedo se percebeu que o Flamengo, na sua condição física superior, porque está a meio está numa pausa do Brasileirão, é uma equipa que está com um ritmo completamente diferente do Benfica. E, portanto, foi uma equipa que pressionou sempre muito alto e foi uma equipa que impôs sempre uma agressividade muito grande ao jogo. E o Benfica, parece-me a mim, que a equipa do Benfica encarou este... Essa agressividade que ele fala é no sentido de agressão ou no sentido de força, no sentido de intensidade? Eu acho que ele tá falando de agressão, tá? Só que o Flamengo ontem jogou com muita intensidade, né, galera? Aquela agressão no Prestiani foi merecida, né? Mas vamos lá. Jogo como um jogo de treino, um jogo particular, e o Flamengo encarou como um jogo competitivo. Um jogo a sério. E, portanto, foi duas formas de encarar o jogo e foi duas formas de percebermos também algumas carências do Benfica, nomeadamente nesse aspecto, na atitude e na agressividade. Faltou. Marco Silva também acabou por falar sobre isso. Depois temos aqui Marco Silva a tentar colocar Geida no Mé numa posição de extremo, os tais extremos, Rafa num lado e Geida Numé no outro. Aqui a questão é que o Geida Numé sai aos 30 minutos lesionado. Porquê? Porque o Prestiani não pode jogar na Liga Europa, nesta fase da Liga Europa, que vai cumprir castigo. Havia aqui uma tentativa de colocar ali um jogador para rentabilizar. Uma entrada dura, da tal agressividade do Flamengo, acabou por lesionar o jovem e teve que entrar o Prestiani. Mas foi sem querer, né, cara? Ninguém quer lesionar ninguém, né? O Emerson Royal até fala depois, né? Acontece, galera, acontece. O cara saiu lesionado, mas foi sem maldade da parte do Emerson Royal, né? Que depois até Prestiani até veio animar ali um pouco o jogo do Benfica, também muito assobiado pela questão de Vini Júnior, mas a verdade é que colocou o Benfica se calhar num patamar que ainda não estava, fruto também dessa agressividade e dessa intensidade. Na zona de entrevistas rápidas, o treinador lembrou que há jogadores fundamentais que ainda estão no Mundial. Além disso, diz que o Benfica quer reforçar a equipa em posições em que claramente precisa de reforços e garante que essas contratações vão acontecer. Lamenta ainda que a chegada dos reforços não esteja a acontecer tão rápido como no Benfica gostariam. Ainda assim, sobre a derrota por 2-1 frente ao Flamengo, o treinador do Benfica considera que foi um bom teste para a equipa. Questionado sobre uma eventual má impressão junto dos adeptos, Marco Silva responde que os adeptos têm de ficar satisfeitos com o Benfica no final de maio. Acrescenta que é preciso que muita gente tenha calma. Já em relação ao interesse em João Palhinha, Marco Silva diz que não fala sobre os jogadores que não são do Benfica. Daqui a pouco já vamos falar deste eventual reforço que pode chegar ao Clube da Luz nos próximos dias, mas Mário Figueiredo, no fundo, Marco Silva diz aos jogadores, e passa esta mensagem, e também aos adeptos, que é preciso ter calma, que o importante é no final de maio. Mas como é que os adeptos reagem a um técnico que diz que é preciso ter calma depois de uma derrota? Este foi o primeiro jogo aberto. Foi o primeiro jogo em que os adeptos puderam ver a equipa do Benfica. É um jogo ainda que se nota que o plantel ainda não está. O Benfica ainda tem 5 jogadores ou 6 no Mundial que ainda não apareceram. Portanto, são jogadores, porque estarem no Mundial, porque são jogadores bons e que vão entrar na equipa. Aqui a questão é que a mensagem que ele dá, não me choca a derrota, a forma como o Benfica jogou, a forma como encarou o jogo, se calhar preocupa-me mais do que o resultado. Mas de resto temos uma equipa que, mesmo assim, conseguiu a determinada altura equilibrar o jogo, através de Prestiani, que não vai poder jogar. Há aqui a questão de Sudakov atrás do ponta de lança. Eu vi o Sudakov do ano passado, a não trazer nada de novo, a andar ali de certa forma até arrastar-se, e portanto não vi nada, e portanto isso aí pode ser um problema. Portanto, vai ter que haver aqui uma mudança. Depois, é certo que Sheldrup está em grande na Noruega. Quando chegar, provavelmente vai ocupar uma das alas, se não for vendido. Agora, aqui um problema também, sabes qual é? É que não é só as posições que ele quer ver reforçadas. As que já foram reforçadas, nota-se que há qualquer coisa que está mal. Centrais, defesa. Para mim foi o melhor jogador do Benfica, muito ativo, é ele que sofre a falta do penalti, muito seguro a defender, mas depois o Benfica sofre 2 golos quase da mesma forma, cruzamentos. No primeiro acho que o Lenglet podia ter feito um pouco mais, António Silva dos dois deixa-se antecipar,
aos adversários. E isso significa que há ali um problema central, um problema da defesa. E aí estamos a falar de um reforço. Kaminski entra já numa altura em que a equipa até já estava já com várias mudanças, tem ali um toque de bola, mas não mais que isso, e portanto temos aqui perante uma situação que o Benfica precisa de reforços, o Benfica precisa efetivamente se tornar mais consistente, Marcos, nomeadamente o meio campo. É um recado para Rui Costa? É um aviso. Precisamos de reforços. É um aviso. É um aviso. Nós vimos o Marco Silva até no banco a rir-se muitas vezes e portanto não vamos, este jogo, o importante não é a derrota, é efetivamente se é um teste, se foi bem feito, se correu bem ou mal. Eu, mais do que o resultado, aquilo que eu destaco foi, perante a agressividade e aí culpa do árbitro também, do Fábio Veríssimo, que permitiu que as faltas fossem galopando, a verdade é que sentiu o Benfica com pouca agressividade, numa altura em que há um treinador novo, numa altura em que há um treinador que tem novas ideias e quer colocar a equipa a jogar. Estranhei que houvesse jogadores do Benfica que não fossem tão agressivos para acompanhar o jogo. Por isso é que eu te dizia há pouco, acho que o Benfica encarou o jogo como um teste, um jogo de treino, e o Flamengo encarou o jogo com uma maior seriedade, ou se quiser lhe chamar até com profissionalismo maior. Ou seja, aí eu dou razão pra ele. O Flamengo encarou um jogo com profissionalismo, né, galera? Foi pra cima, quis ganhar o jogo, né? Aí sim, concordo com ele. Marco Silva justifica esta derrota frente ao Flamengo com o facto de ainda não haver reforços, de haver jogadores no Mundial. Compras essa justificação ou realmente aquilo que vimos em campo daqueles que estavam a jogar não foi suficiente e mostraram algum cansaço? Em primeiro lugar, e ainda em relação ao jogo, aquilo que se viu foi, como disse o Mário, duas equipas com posturas diferentes. O Benfica encarou o jogo na base de uma partida particular que evidentemente queria ganhar, até porque estava em causa um troféu, apesar de tudo, mas percebeu-se que havia uma motivação extra do lado do Flamengo que eu compagino desta forma. Em primeiro lugar, é um clube que tem muitos adeptos, há muitos brasileiros no Algarve, estavam muitos adeptos nas bancadas. Em maior número que os do Benfica, curioso. Isso motivou muito a equipa. Pois a própria questão do Prestiani, quando ele entrou, claramente se percebeu. Pera aí, galera, deixa eu mudar essa imagem. Os assobios que vieram dos adeptos brasileiros nas bancadas, que se transmitiu por contágio à equipa. O Flamengo foi sempre uma equipa muito agressiva do ponto de vista competitivo, em alguns casos até terá exorbitado aqui e acolá. Aí eu concordo, agressiva do ponto competitivo, cara, é isso aí. O Jason Newmack que o diga, mas fundamentalmente são duas equipas com andamentos completamente diferentes, portanto, como eu disse, acho que não é o momento de valorizar este jogo pouco conseguido do Benfica, porque na verdade foi isso que aconteceu. Porquê? Para além deste contexto, há também esta apreciação que tem que ser feita, quer dizer, este 11 do Benfica que iniciou o jogo vai ter muito poucos titulares quando enfim, o plantel estiver completo. E eu passo a elencar Trubin, enfim, não vou tecer grandes considerações, não sei o que é que o Benfica está a fazer, ontem sofreu mais 2 golos, enfim, não poderia ter feito muito mais do que isso, mas ainda conseguiu parar 1 ou 2 chapéus que lhe tentaram fazer. No caso de Bá, apareceu muito bem, há uma grande concorrência para a lateral direita, repara, Dedic, que é o dono da posição, Bá, que esteve um ano lesionado, e o próprio Banjaki, que foi utilizado. Sim, mas o problema é a esquerda. A esquerda sim, não se viu nada. Já lá vou. No caso de António Silva, fica, não fica, não sabemos. Tomás Araújo está para chegar. Longley chegou e, previsivelmente, acho que, obviamente, vai ser titular. No caso de Dal, eu acho que, em função daquilo que Dal pode dar ou não, ontem não esteve nada feliz, mas não vou, obviamente, dar relevo à performance sobre o fraco do jogador sueco, do ponto de vista que eu próprio considero que a exibição coletiva não deve ser muito relevada em função de ser o primeiro jogo mais a sério que o Benfica faz. Mas José Neto deixou boas indicações. Eu acho que Dal vai ter de olhar para trás, porque José Neto é um jogador com um grande potencial. Depois no meio campo, Leandro Barré e Barrenetxea, o duplo pivô do 4-2-3-1 com que Marco Silva joga, não vai ser este. Repara, se vier Palhinha, será Palhinha e Aursnes.
Se não vier Palhinha, será Alves e Rios. Acho eu. Na frente, Rafa, Sudakov, Umé, Sheldro. Em princípio, o Benfica está a fazer tudo para ele ficar, estando até na disposição de libertar Prestiani e eventualmente Lukebakio. Kaminski chegou, fez poucos minutos ontem. Pavlidis no eixo-ataque, muito bem. Portanto, eu acho e depois não sabemos, como Marco Silva disse, o que é que o Benfica ainda vai fazer no mercado. Também não sabemos que jogadores é que vai libertar. Portanto, ainda haverá muitas alterações. Há muita coisa para acontecer. Agora, reconheço, sendo o primeiro jogo daqui a 2 semanas, frente ao St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, há que acelerar processos, porque este Benfica, com estes jogadores que se viu ontem contra um adversário muito mais rodado e que é uma equipa categorizada, claramente foi insuficiente. E o próximo teste do Benfica ainda vai ser mais exigente, na minha opinião. Ok, o Villarreal também está no princípio de pré-temporada como ao Benfica, não está como ao Flamengo. Mas é uma equipa que fez um campeonato de Espanha muito bom, é uma equipa que joga muito bem e é um teste, sem dúvida nenhuma, muito duro e difícil e exigente, e acho que isso é bom, porque é a véspera da entrada em cena frente ao St. Gallen, que o Benfica vai ter no próximo dia 17. Falaste do meio campo, vamos então abordar a questão de Palhinha, porque o reencontro com o Marco Silva agrada mesmo a João Palhinha. Segundo as informações reveladas pelo Correio da Manhã, a possibilidade de jogar no... Muito bem, esse foi o corte do canal Now Direto, canal esportivo aí de Portugal, né, analisando a derrota do Benfica, elogiando o Flamengo. O Flamengo é um time muito forte e o Flamengo estava muito bem fisicamente, né, diferente do Benfica, que está iniciando a sua pré-temporada, galera. Só que imagina se o Flamengo tivesse com todo mundo à disposição. O Flamengo ontem tinha 11 desfalques, se você contar Ayrton Lucas, que está lesionado, e também o Léo Ortiz, mais os 9 jogadores que estavam na Copa do Mundo. 11 desfalques, cara. Imagina se todo mundo estivesse à disposição. Seria um atropelo, né? Do lado do Benfica tinha 6 desfalques, tá, galera? Então, tem isso aí também, né? Logicamente que na hora que esses jogadores que estavam na Copa do Benfica voltarem, o Benfica vai ficar muito mais forte também, né? A torcida do Flamengo deu show em Portugal, lotando o estádio. Parecia que estava no Maracanã, né, cara? Que coisa linda, né? Maravilhoso. Flamengo jogando em outro país com mais torcida do que o anfitrião, do que o dono da casa. Isso nos enche de orgulho, né? Que maravilha. Que loucura, galera. Que coisa boa, fantástico. Ó, faz o seguinte, inscreva-se aqui no canal, deixa o like e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras e um excelente domingo para você.